contribuir para que o Brasil vença a corrupção? Pois vejo tantos pastores na política e nada muda. Mas pastor na política significa anticorrupção? A questão é quem é o pastor que está lá e o que ele está fazendo. É uma generalização. Vejo tantos pastores. Quantos exatamente? Né? E nós temos outros políticos que não são pastores, são evangélicos. Fazem isso. Eu vi um pronunciamento esses dias de um rapaz, um jovem senhor, e ele falando muito bem. Ele não é pastor, ele é evangélico, e falou da tribuna da Câmara de Deputados o evangelho mesmo, a respeito de as autoridades temerem a Deus, mudarem. Ainda dizia assim, nós temos não sei quantos dias ainda do ano de 2016 para mudar isso, entrar um 2017 muito melhor, etc, etc, etc. Eu acho que não pode particularizar, dizer só pastores que estão na política, que são responsáveis por isso. A questão começa com cada um de nós na igreja, ou por sermos da igreja. Fazermos diferença onde nós estamos, as pessoas verem em nós alguma coisa que é diferente dos demais. Aí a gente vai conseguir, talvez, modificar o status quo da coisa aí. Acontece também, Pablo, que a palavra de Deus vai dizer que a iniquidade vai proliferar cada vez mais. Eu acho que a única maneira de mudar é a gente tentar mudar a mentalidade do povo da igreja. Ok? Você tem que formar jovens com mentalidade que eles têm que desenvolver, crescer. Passou o tempo do cara estar na igreja, não se prepara, não se qualifica. Um jovem não quer nada com a vida, isso passa por nós. A nossa orientação. Então, o que acontece? O jovem, o adolescente, ele quer ser preparado. Porque Daniel, ele foi ministro em 3 impérios. E ele não se perdeu, não se contaminou. Então a gente tem pessoas sem perspectivas, sem objetivos, ok? E nós não podemos criar mais uma geração desse modo. A gente tem que, de maneira veemente, influenciar para que eles queiram se despertar, que tenhamos engenheiros, economistas, homens preparados para as demandas sociais. Repito, a comunidade evangélica não é de alienado nem de alienantes. Nós não estamos na igreja sendo alienados. Eu estava fazendo uma entrevista num programa que eu participei em outra emissora, e aí eu fazendo uma pergunta a 2 jovens, um é minha ovelha e o outro não. Um vai para o Equador e o outro vai para a Colômbia. São projetos missionários de conexão rápida. Eu esqueci agora o nome da conexão, mas assim, rapidinho. E eu perguntei para ela, você saiu da universidade agora? Saí, pastor, tal. E como é que é a universidade, os evangélicos na universidade? Ela falou, na universidade eles não têm nada contra o evangelho, mas eles têm preconceito contra os evangélicos. Porque eles não aceitam os evangélicos, mas aceitam o evangelho. Então a gente tem que ver o que nós estamos oferecendo para a sociedade como evangélico. O problema é que para a sociedade tudo é evangélico. Um outro membro meu formando engenharia, um membro lá da nossa igreja, ele teve que apresentar, ele estava estudando na PUC, teve que apresentar a sua tese lá e tal, com um postulado teológico. E ele foi fazer uma pesquisa. E ele só buscou nomes e renomes no meio evangélico que para ele falou, cara, isso aqui não representa nada. Mas não tem outro nome, porque os anônimos não estão lá. Então acho que a gente tem que influenciar para isso. E a nação, feliz é a nação com os judeus ao Senhor, né? Eu tenho 2 palavras sobre esse questionamento dela, porque a primeira é que eu não vejo o quadro como ela está vendo, né? Então ela acha que nada está mudando. Olha, há alguns anos atrás, nós não tínhamos nenhum representante lá dentro. Eu reconheço que alguns nos envergonharam, né? Decepcionaram a igreja, mas hoje nós temos um percentual maior de representantes, pastores e não pastores, evangélicos, e a gente está percebendo uma mudança no país, no sentido exatamente anticorrupção, e que eu não tenho dúvida tem a mão de Deus por trás, através também da vida desses homens. Mas eu penso assim, se eu quero um país honesto, mais honesto, a melhor maneira que eu tenho para fazer do Brasil um país mais honesto é eu sendo mais honesto, entendeu? Então, seja a mudança que você quer ver, né? Você tem que ser a mudança que você quer ver, e aí você está influenciando o país inteiro. E a raiz é o problema, acho que a solução para esse problema é mudar a raiz, que é o coração do homem. O homem se voltar para Deus, aí vai... Não basta apenas ter um bom discurso. No outro programa que eu estive aqui, eu expliquei, né, que se o evangelho não transformar o caráter do homem, não é o da Bíblia.
né? Então eu preciso... Tem que ter mudança. Você esteve na minha igreja e você falou uma palavra que marcou as pessoas ali. Ele disse, eu era sufista, eu era desobediente, eu já me meti com droga. Mas sufista ele continua sendo, viu? Sufista ainda é. Aí disse assim, e de repente eu fui encontrado, o evangelho me alcançou. Sufista sem Jesus. O evangelho me alcançou e eu ganhei gosto pela leitura, ganhei gosto pela sabedoria, eu abandonei as drogas, eu abandonei a desobediência. O moleque me ama, eu falei, eu lembrei dessa parte. O que o evangelho fez. Então, isso pra mim é ser evangélico, é um cara que realmente viveu uma transformação, mas as pessoas estão chegando à igreja e não vivem mudança, entendeu? Então, que evangelho elas estão praticando, o que evangelho está sendo oferecido a elas que não promove essa transformação? Agora, Pablo, as nossas respostas terminaram sendo individualizadas no sentido de apontar que alguém da igreja, os jovens da igreja, tem que fazer a diferença, etc, etc. Mas enquanto instituição, de alguma forma, houve uma manifestação grande com a apresentação dessas 10 medidas anticorrupção, que foram feitas a partir do Ministério Público Federal, onde o chefe lá da tropa da Lava Jato é um crente, é um servo de Deus. E você percebe nitidamente a influência do Evangelho nas proposições. Maravilha, então espero que você que enviou essa pergunta esteja aí essa resposta aí de 4 pastores aí tentando atender a necessidade do seu coração. Vamos para